Como que está o seu coração? Como é que está o seu coração aí? Eu não quero perguntar no sentido de que está batendo, pastor, nada disso, né? Eu estou querendo perguntar assim, no sentido de emoções, no sentido de como está a sua vida, no sentido de como você tem atravessado esse tempo. É nesse sentido. Deus quer trazer uma palavra para nós nessa noite, para poder dizer para você não se preocupar. Vamos orar? Pai, nós queremos rogar ao Senhor que o Senhor possa falar conosco nessa noite, por meio da Tua palavra, e acalmar os corações, ó Deus, que precisam da Tua calma e da Tua paz nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Deus traz para nós nessa noite um sermão temático. Raramente os irmãos viram eu trazer um sermão temático domingo à noite, né? Geralmente quinta, domingo de manhã, ou quando tem eventos especiais. Geralmente a gente trabalha sermões positivos de domingo à noite, mas Deus ministrou fortemente ao meu coração na última quinta-feira, sexta-feira, na verdade, acerca dessa palavra, e eu quero trazer para você nesse tempo, porque nós estamos encerrando o mês de setembro, e o mês de setembro, ele é o mês que mais tem cores associadas a ele, é o mês de setembro. Nós temos, só no mês de setembro, nós temos o Setembro Azul, que é da celebração da comunidade surda. Nós temos o Setembro Vermelho, que é a prevenção das doenças cardiovasculares. Nós temos o Setembro Dourado, que é de prevenção do câncer infanto-juvenil. Nós temos o Setembro Verde, que é de doação de órgãos. E nós temos aquele que é o mais conhecido, o Setembro Amarelo, que é o de prevenção ao suicídio. Então, cores é o que não falta no mês de setembro. Cada um com a sua causa, cada um com a sua bandeira. Mas nessa noite eu quero pensar um pouquinho naquele que é o mais conhecido, que é o Setembro Amarelo, que é aquele que capitaneou e trouxe, né, a maior popularização nesse sentido. Porque sabemos que o suicídio ele está intrinsecamente ligado às doenças emocionais, tais como estresse, ansiedade, depressão e tantos outros. E geralmente uma situação está associada a outra ou leva a outra. E quando nós pensamos em ansiedade, o nosso país ele bate o recorde nisso. Diz que vivemos a geração do estresse, a geração da ansiedade. Mas o nosso país ele bate recordes nesse sentido. Segundo a Organização Mundial da Saúde, numa reportagem publicada no dia 24 de julho deste ano, mais de 18 milhões de brasileiros sofrem com transtornos de ansiedade, representando 9,3% da população. 9,3% da nossa população. A Folha de São Paulo publicou no dia 31 de maio deste ano, uma reportagem que diz que pela primeira vez na história, os registros de ansiedade entre crianças e jovens superaram o de adultos, segundo os levantamentos da Rede de Atenção Psicossocial do SUS, com dados apurados entre os anos de 2013 e 2023. E segundo este estudo, esse dado está intrinsecamente atrelado ao excesso de exposição às redes sociais por parte da juventude. No dia 13 de junho de 2024, a CNN Brasil traz uma reportagem que diz que 68% dos brasileiros sentem-se ansiosos e menos da metade busca ajuda. Poderia continuar trazendo outros dados aqui para os irmãos, porque dados é o que não faltam acerca dessa questão. Os dados estão aí, e aqueles que nós trouxemos aqui nessa noite, já dá para nós compreendermos o tamanho desse problema, ou que este problema é um problema real, e nós não temos como escondê-los. E diante disso, a busca por profissionais capacitados para lidarem com essas questões são de suma importância. Não podemos negligenciar isso. Porém, qual é o nosso papel como igreja? Qual é o nosso papel como cristãos? Vamos apenas ficar dizendo, vá buscar um profissional, vai ir ao encontro dele? Por que isso está acontecendo?
Sabe por que isso está acontecendo, irmãos? É porque as pessoas pararam de depender de Deus e elas passaram a confiar mais em si mesmos. Elas passaram a confiar mais nas suas próprias forças. O mundo que jaz no maligno, conforme 1 João 5,19 nos mostra, cada vez mais tem deixado Deus de lado para confiar em suas próprias forças, para confiar em suas próprias capacidades. E por causa disso, da falta de dependência de Deus, é que esses problemas estão se alastrando, e muitos deles estão aqui dentro da igreja. Se formos trazer esses dados para a nossa realidade, aqui como igreja, posso dizer que mais de 60 pessoas que estão aqui sofrem dessa situação, segundo o dado registrado. A pergunta que nós devemos fazer é: como resolver isso? Ou como podemos resolver isso? Não existe fórmula mágica, não existe a invenção de uma fórmula mágica, mas na verdade o que precisa é haver a volta para as Escrituras. O que precisa haver é voltar a confiar no Senhor, é fazer aquilo que a Bíblia diz para fazermos. E é por isso que a palavra de Deus quer dizer para nós nessa noite: não se preocupe, não se preocupe, mas entregue as suas preocupações ao Senhor. A palavra de Deus em Filipenses 4, 6 e 7, abra a sua Bíblia aí, por favor. Fica com a sua Bíblia aberta, você vai ir em pelo menos 3 textos bíblicos que eu quero que você abra aí. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, a palavra do Senhor diz para nós o seguinte, Filipenses 4, versículos 6 e 7. Diz assim a palavra de Deus: não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração e súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Você é uma pessoa ansiosa? Você é uma pessoa que se preocupa facilmente com as coisas? Vem cá, deixa eu contar um segredinho para você não ficar mais assim desse jeito, tá bom? Vou contar no final da mensagem, deixa para depois. É isso mesmo, a pessoa que é ansiosa, não tem no final da mensagem, tá? É só uma ilustração aqui, tá? Não precisa. Mas a pessoa que é ansiosa, quando fala isso, o coração dela já começa a palpitar, já começa a pular, já começa a suar. Se a pessoa está sentindo frio, ela já começa até a sentir calor. Mas por quê? Para depois, por que não pode falar agora? O que é? E tal. É assim, né? Fato é que as pessoas se preocupam demasiadamente, ou as pessoas que se preocupam demasiadamente, elas sofrem muito. Elas sofrem demais. Existe uma pesquisa que mostra para nós que 80% das nossas preocupações, elas nunca vão acontecer. Sabia disso? É pesquisa, é dado científico, tá? 80% das preocupações que você tem, nunca vão acontecer. Por isso que Deus fala para nós: não se preocupe nessa noite. Não se preocupe, mas entregue as suas preocupações ao Senhor. Talvez você veio aqui nessa noite, você saiu da sua casa, você está nos ouvindo nessa noite, aí da internet, onde você estiver, você está preocupado, você está ansioso, você talvez saiu do seu serviço na sexta-feira, com uma questão difícil, com um problema complicado, e aí você passou o dia de ontem, você passou o dia de hoje, e você talvez está até aqui, nem com a cabeça está aqui, está pensando: o que eu vou fazer quando eu chegar lá amanhã naquele serviço? O que eu vou encontrar lá? Como vai estar aquela situação? Talvez você está aqui preocupado com a prova da faculdade amanhã, que está difícil, você passou o final de semana todo estudando, aquela matéria não entrou na sua cabeça, a didática do professor não cola com a sua forma de estudo, e você está aí preocupado como que vai ser, porque o ano já está se encerrando, você precisa dessa nota, e você está aí preocupado. Talvez você está preocupado, sabe com o quê?
com aquele boleto que venceu ontem. E por mais que aquela gratificação, o boleto vencer no sábado, que você sabe que só vai pagar ele na segunda-feira, mas chega segunda-feira e você não tem o valor para poder pagar aquele boleto que está lá. E aí você ficou pensando no final de semana, como que vai fazer? As portas estão fechadas. Deus quer dizer para você nessa noite, não se preocupe. Entregue as suas preocupações para Ele. Entrega as suas preocupações para Ele. O texto que nós lemos traz para nós exatamente isso. Tantas são as preocupações que tomam a nossa vida, privam o nosso sono, tiram a nossa paz, mas louvado seja o Senhor, pois Ele nos deixou saber o que fazer diante dessas situações, e o que Ele nos diz nessa noite: entregue para Deus. O versículo 6 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos, ou como em algumas versões trazem, preocupações, conhecidos diante de Deus, por meio da oração, súplica, com ações de graça. Está preocupado como vai chegar lá amanhã no seu serviço? Coloque diante do Senhor. Está preocupado com a prova que você vai fazer amanhã, que você não aprendeu nada nesse final de semana? Coloque diante do Senhor. Está preocupado com o boleto que vai pagar amanhã, que venceu ontem, que não tem dinheiro? Coloque diante do Senhor, entregue diante do Senhor, ore ao Senhor, suplique ao Senhor, que as suas preocupações sejam conhecidas diante do Senhor. Aquilo que te preocupa, entregue ao Senhor. O ficar preocupado não vai resolver a situação. O ficar preocupado não vai pagar o boleto de amanhã. O ficar preocupado não vai fazer com que você tire uma nota boa amanhã. Então entregue diante do Senhor, coloque nas mãos daquele que pode resolver tudo por meio da oração. Quando você fizer isso, descanse e saiba que no tempo certo Deus vai agir. E se não agir? Ou, e se não acontecer? E se aquilo que eu tanto temia acontecer? Entenda que para aqueles que confiam no Senhor, até mesmo as portas que Deus fecha é bênção para nós. Até mesmo aquilo que Deus não permite com que aconteça, ou permita com que aconteça, é bênção para as nossas vidas. O importante é confiarmos e deixarmos com que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde as nossas mentes e corações. Portanto, não se preocupe. Deus quer dizer para você nessa noite: não se preocupe. Não se preocupe, mas entregue as suas preocupações ao Senhor. Não se preocupe, porque basta a cada dia o seu próprio mal. Está com a sua Bíblia aí ainda? Abra lá em Mateus capítulo 6, por favor. Mateus capítulo 6. Mateus 6. Olha só o que diz a palavra de Deus lá em Mateus 6. Vamos ler 3 versículos aqui, depois eu faço a contextualização aqui para os irmãos. Mateus 6, 25, e depois nós vamos ler o 33 e o 34. Mateus 6, 25 diz o seguinte: por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis, ou com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, ou com o que vestireis. Nada é a vida mais do que o alimento, não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Versículo 34, 33 e 34, mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu problema. Basta a cada dia o seu. Amém? Então não se preocupe. A preocupação de amanhã não é para você se preocupar hoje. Amanhã tem as preocupações que competem amanhã. Mas hoje,
Não sofra antecipadamente. O texto aqui, na verdade, o contexto, Jesus está falando e trabalhando com o povo, ele está falando das pessoas que andavam muito preocupados com as riquezas, com o bem-estar dessa vida, com o acumular bens materiais de forma excessiva, pensando nas coisas apenas no aqui e o agora. E aí Jesus traz essa palavra para eles de orientação, mostrando sobre o cuidado de Deus para com a nossa vida, com os seus servos, mostrando como Deus nos ama, como Ele cuida de cada detalhe. E aqui ele mostra que é por causa dessas preocupações de forma excessiva, Jesus vai lhe alertar para que eles não pudessem estar assim caindo nessa armadilha. Não caiam nessa armadilha. Não se deixem ser cegados por isso. E esta palavra de Jesus, ela é extremamente pertinente para os nossos dias atuais. Essa palavra de Jesus, ela é importante para nós nos dias de hoje. Sabe por quê? Porque é exatamente isso que o mundo tem vivido. Nós vivemos hoje esse tempo, preocupações com questões passageiras, com questões materiais, com questões que vão ficar apenas aqui. Você já ouviu aquela frase que diz, olha, o amanhã não nos pertence? E é verdade. E é verdade. E o saber essa verdade, ela é libertadora e também confortadora. Sabe por que o saber disso? É porque se o amanhã não nos pertence, ele pertence a quem? A quem pertence o amanhã? A Deus, exatamente, a Deus. E se o amanhã pertence a Deus, olha só, sabe o que acontece? Deus já está lá. Deus já está lá. Você está preocupando com o amanhã? Por que você está preocupando com o amanhã? Deus já está lá. Deus já está lá, e a palavra de Deus nos diz que o Senhor, Ele trabalha em prol daqueles que o amam. O Senhor trabalha, e a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou segundo o seu propósito. Então, se você ama a Deus, se você é amado por Deus, a preocupação de amanhã, Deus já está lá resolvendo todas as questões. Não se preocupe. Basta a cada dia o seu próprio mal. Olha só. Sabe o que Deus quer dizer para nós nessa noite? É que Ele está cuidando de tudo. Ele está cuidando de tudo. Ele está cuidando de tudo. Lembra daquele problema lá da sexta-feira? Que você saiu? Deus já está lá. Deus já está lá amanhã. Já está lá cuidando de tudo. Aquela prova que você vai fazer amanhã, Deus já está lá. Aquele boleto, Deus já sabe de todas essas coisas. Deus já está lá trabalhando nessas questões. Lembre-se, você é extremamente importante para Deus. Você é mais importante do que as plantas. O texto que nós lemos aqui, Mateus capítulo 6, Jesus, quando está ensinando para o povo ali, ele vai dizer o seguinte: olha, olhai para os lírios do campo, eles não costuram, eles não tecem, mas você já observou como são lindos os lírios do campo? Eu digo para vocês que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Vosso Pai fará isso com vocês. Olha só, olhai para as aves do céu. Vocês estão vendo os animais que voam? Vocês estão vendo? Eles não semeiam, eles não plantam, eles não colhem, mas o nosso Pai os alimentam. E sabe o que Jesus diz lá no versículo 26? Olha só o finalzinho do versículo 26. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Você é mais importante do que os animais. Sim, te tem um slogan aí, todas as vidas importam, né? Sim, todas as vidas importam, mas a sua é mais importante. A sua é mais importante. E não é eu que estou dizendo, é o texto bíblico, tá? Não vem querer brigar com o pastor, não. Você briga com o texto bíblico. É o texto bíblico está dizendo. Olha para as aves do céu e tudo mais. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Sim, todas as vidas importam, são importantes, mas você é mais especial, porque Jesus entregou na cruz do Calvário por você. Foi por amor a você. Foi por mim, foi por você.
Ele não se entregou pelos animais, Ele não entregou pelas plantas, Ele entregou por você. Você é importante para o Senhor. Não no sentido de querer trazer aqui uma mensagem de inflar o seu ego, mas você entender que Deus está cuidando e Ele cuida. Então, não se preocupe com amanhã. Busque servir ao Senhor no dia de hoje e deixa que o restante é com Ele. Deixa que o restante é com Ele. Ele já está cuidando de tudo. Por fim, não se preocupe, pois Deus tem cuidado de você. Vai lá agora para 1 Pedro capítulo 5. 1 Pedro capítulo 5. Tem um texto que eu amo. Pedro capítulo 5, versículo 7. Você chegou aqui nessa noite preocupado? Olha o que Deus traz para você nessa noite. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, pois Ele, o que acontece? Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, pois Ele... Por fim, depois de entregar as suas preocupações para Deus, de passar a não se preocupar com o dia de amanhã, pois basta cada dia do seu próprio mal, é hora de saber que Deus tem cuidado de você. O texto bíblico lido que está projetado aqui para nós nessa noite, não diz que, olha, lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque o Senhor Ele vai cuidar de vocês. Ele não diz, olha, lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque lá atrás, você lembra? Ele já cuidou de vocês. Mas o texto diz, lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, pois Ele o quê? Tem cuidado de vós. É no presente. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus presente. É o Deus que está presente. É o Deus onipresente, Ele sempre está presente. Então o Senhor, Ele não vai cuidar, Ele não apenas cuidou, mas Ele está cuidando. Ele está cuidando de você hoje. Quando chegar amanhã, que é o dia de amanhã, não vai ser mais futuro, vai ser presente. E Deus, Ele já está cuidando de você amanhã, no dia que se chama amanhã. Amém, igreja? Então não se preocupe com isso, pois Deus já está cuidando de você. O amanhã, Ele já resolveu todas as questões. E aí você pode perguntar, mas pastor, como assim? Eu estou endividado, eu estou desempregado, eu recebi uma notícia de situação difícil na minha saúde, eu acabei de receber uma notícia de câncer, pastor, o senhor veio me dizer isso? Sim, porque você não está condenado à sua própria sorte. Deus continua governando todas as coisas. Ele não nos prometeu que não teríamos aflições, mas sim mandou que nós tivéssemos bom ânimo. E a palavra de Deus nos afirma em Salmos 37, versículo 25, o seguinte: já fui moço e agora estou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem os seus descendentes a mendigar o pão. Nunca. O Senhor cuida de todos, o Senhor cuida dos seus, o Senhor não desampara os seus. Então, se você buscar ao Senhor, se você entregar a sua vida a Ele, pode ter certeza de que Ele cuida, mesmo que você não esteja vendo. E você não precisa ver, o que você precisa é crer, porque 2 Coríntios 5, 7 diz que nós vivemos por fé e não por aquilo que nós vemos. O texto bíblico lido diz que Ele já está cuidando. Ele já está cuidando. Não há o que se preocupar. A sua vida está nas mãos do Todo-Poderoso. E está nas mãos dEle. Então, não se preocupe, mas entregue as suas preocupações ao Senhor. Através da oração, através da súplica. Não se preocupe, porque basta a cada dia o seu próprio mal. E o Senhor já está lá amanhã. Já está lá, resolvendo todas as questões. Não se preocupe, porque Deus tem cuidado de você. Mesmo que você não esteja vendo, Deus tem cuidado de você. Feche seus olhos. Eu quero que você, neste momento, que está nos ouvindo, que está conosco pela internet, você que saiu da sua casa, eu não sei como que você chegou aqui nessa noite,
Talvez até o momento dessa mensagem você não tinha prestado atenção em nada desse culto, mas Deus te parou para poder você ouvir essa mensagem, dizendo: não se preocupe. E aí você começou a lembrar de tantas preocupações que você tem. Talvez as suas preocupações sejam um filho, um neto, um sobrinho, que tem trazido tantos transtornos. Você criou ele na presença do Senhor, mas ele está vivendo uma vida totalmente dissoluta. E aí você está falando assim: como que vai ser? Como que vai ser? Isso tem tirado o seu sono, tem tirado a sua paz. Mas Deus essa noite diz para você: não se preocupe, eu estou cuidando. Eu estou cuidando. Eu não sei quais são as preocupações que você entrou aqui nessa noite, mas uma coisa eu tenho certeza: independentemente de qual seja essa situação, Deus está dizendo para você nessa noite: não se preocupe, filho, não se preocupe, minha filha, porque eu estou cuidando de vós. Acalme o seu coração, entregue os seus problemas a Ele e saiba que o Senhor já resolveu todas as questões. Pai, obrigado, Deus, por essa palavra que o Senhor traz ao nosso coração nessa noite. Eu não sei, ó Deus, como se encontra ou como se encontrava o coração dos teus filhos nessa noite quando entraram aqui. Mas uma coisa eu tenho certeza, Pai: eles vão sair daqui nessa noite cheios da tua palavra. Eles vão sair daqui nessa noite, ó Pai, na certeza de que aquilo que preocupava não preocupará mais, ó Pai, porque eles estarão saindo daqui nessa noite entendidos que o Senhor é aquele que resolve todas as questões. O Senhor é aquele que se preocupa conosco muito mais do que nós preocupamos com as questões desse mundo, Pai. Portanto, ó Deus, que nós venhamos descansar no Senhor. Que, ó Deus, a nossa vida esteja diante do Senhor, descansando em Ti, porque a Tua palavra diz: entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Descansa e espera nele. Descanse e espere no Senhor, porque Ele já está lá. Ele já está lá cuidando de tudo. E Pai, eu quero rogar ao Senhor que o Senhor possa abençoar cada um aqui nessa noite e que saiam daqui tranquilizados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.